Amém, irmãos? Na paz do Senhor. Os irmãos que forem chegando, vai convidando uns aos outros para a gente poder cultuar e adorar o nome do Senhor Jesus, né? Enquanto você vai chegando, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 40, versículo 1 e o versículo 2. Aleluia. A palavra de Deus, aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 1 e 2, diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 2 fala assim, ó: Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Milícia aqui fala de exército. Exército fala de dureza, fala de um tempo duro. Então o Senhor está falando assim, olha, clama, brade, grite, que está acabando o tempo duro. Está acabando o tempo dolorido. Está acabando o tempo que tem nos causado muita dor. E ele começa dizendo, consolai o meu povo. Então nessa noite que o Espírito Santo de Deus te console. E ele fala para você, olha, já é findo, já está chegando o fim do tempo de dureza, do tempo de dor, do tempo de angústia, e que a sua iniquidade está perdoada. E esse tempo que nós estamos vivendo, querido, seja um tempo que o Senhor tire para perdoar a nossa vida. E ele ainda complementa dizendo, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O Senhor perdoou os seus pecados, querido, e você vai receber do Senhor em dobro em nome de Jesus. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração, guarde isso na sua vida. O Senhor Jesus está consolando você nessa noite e Ele fala ao seu coração que o tempo da dor está findando. Em nome de Jesus, nós clamamos assim. Aonde você estiver, querido, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, coloque a mão sobre os seus filhos, sobre a sua casa, estenda a mão onde você estiver e peça para que o Espírito Santo entre dentro do seu lar, entre dentro da sua casa, do seu trabalho, aonde você estiver. Se você não estiver ouvindo ao vivo, mas se você estiver ouvindo nesse momento, em qualquer momento do dia, que o Espírito Santo possa consolar você, que Jesus possa ser o consolador da sua vida, que Ele possa trazer ao seu coração a paz, que esse tempo está findando em nome de Jesus, que a dor vai passar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entra na nossa casa, entra no nosso lar, entra no nosso coração, entra, Pai, oh Deus, naquele lugar de dor, Pai, naquilo que nós estamos enfrentando. Deus, o Senhor, Pai, está conosco neste momento e nós cremos, Deus, que esse momento de dor vai passar. Deus, muitos estão passando, Pai, oh Deus, por momentos turbulentos na sua mente, no seu coração. Estão vivendo dias, Pai, de angústia, estão vivendo dias, Senhor, oh Deus, de tormento, Pai. O inimigo tem afrontado a nossa vida, Senhor, por causa desse vírus, por causa de tudo que estamos passando, mas nós cremos que o Senhor é um Deus que está com a sua igreja, que está com os seus e nos consola nessa noite mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Deus, abranda, Pai, esse tempo de dureza que estamos enfrentando, Pai. Traz o refrigério sobre a nossa vida e nos faça, Senhor, entender, Pai, que esse momento é um momento que está passando e vai passar em nome de Jesus. E que a Tua vitória vai chegar, Pai, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, Deus. Oh Deus, que esse venha a ser o momento, oh Deus, de avivamento espiritual na nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, toma o nosso lar, Pai. E nós te convidamos, Espírito Santo, entra dentro da nossa casa, Pai. Entra dentro do nosso lar. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Querido, nessa noite eu te convido a louvar o nome do Senhor. Te convido a louvar o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso empenho em nome de Jesus. Aleluia. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, verdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar, Senhor, oh, oh, oh. E o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, que o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, e o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, o teu perdão é completo,
Pai, confiamos em Ti. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Oh, meu Senhor, confiamos em Ti, Pai. Oh, Pai, venha tirar esse medo, Pai. Esse medo de aproximar de Ti, Pai. Essa falta de confiança, Pai. Queremos realmente confiar em Ti, meu Pai. Confiar que a chuva forte é você, o vento forte é você, a tempestade é você, Pai. E sabemos que a calmaria vem de Ti também, meu Pai. Tira o medo, Pai, do Teu povo, Pai. Venha tirar o medo. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Vou subir um monte, eu vou subir um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Até te encontrar, Senhor. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz
fechado é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, querido, nós vamos continuar aqui a nossa série de pregações. Nós temos falado sobre as 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse. Nós falamos sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja fiel, que era uma igreja que perseverava, mas era uma igreja que não tinha paixão, que não tinha amor, que não tinha o fogo do Espírito Santo na sua vida. Nós falamos sobre a igreja de Esmirna, que apesar da sua pobreza material, era uma igreja rica espiritualmente, né? E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. O que é a igreja de Pérgamo? A carta que João aqui escreve, inspirado pelo Senhor, a igreja de Pérgamo, o que ela tem para nos ensinar, né, nos dias atuais. E a gente tem aprendido que a perseguição naquele tempo era muito grande. A perseguição do Império Romano para matar os cristãos era muito grande. Os cristãos estavam sendo oprimidos, os cristãos estavam sendo mortos, os cristãos estavam sendo massacrados, porque o imperador ele estava sendo usado de uma forma muito ferrenha pelo inimigo para tentar de uma vez acabar com os cristãos na face da terra. Então o Senhor Jesus, ele dirige cartas às igrejas trazendo alguns ensinamentos e encorajamentos para que essas igrejas permanecessem, né? Então eu quero trazer para você nessa noite que o Senhor Jesus está te encorajando. O Senhor Jesus está te animando a permanecer, porque o vento vai passar, a tempestade vai passar, e a palavra do Senhor é que vai permanecer fiel na nossa vida. E nós aprendemos aqui, querido, sobre a igreja de Pérgamo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós vamos ler alguns versículos e vamos aprender um pouco mais sobre o que Jesus estava querendo falar para essa igreja. Amém? Desde já eu queria que você, aí mesmo na sua casa, ficasse ligado, porque o Senhor Jesus tem coisas para falar conosco aqui. Amém? E lá no capítulo 2, versículo 12, nós lemos assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná, escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Essa carta, querida, é uma carta que Jesus direciona à igreja de Pérgamo. E como nós temos estudado, todas essas 7 igrejas, querido, representam lugares estratégicos. E essa igreja estava num lugar, nessa cidade, e existe muito pouco relato aqui na Bíblia sobre Pérgamo,
Mas Pérgamo, segundo os historiadores, era uma cidade onde se adorava principalmente o imperador. O imperador era adorado nessa cidade. Essa cidade foi conhecida como lugar de adoração ao imperador romano. O imperador era como se fosse um deus na terra. A maioria dos imperadores, e eu queria fazer um jogo de palavras aqui até com o meu nome, a maioria dos imperadores romanos, eles eram chamados de Augusto, porque Augusto não era um nome próprio. Augusto era como se fosse um atributo. Augusto era como se fosse um elogio. O nome Augusto significa maravilhoso, o nome Augusto significa majestoso, aquele que deve receber adoração. Então, Augusto, antigamente, ele simbolizava aquele a quem você dirigiria adoração. Augusto era um título, era um atributo, era um elogio. Então, essa cidade aqui, ela foi uma cidade em que se adorava a outros deuses, mas era adorado principalmente a figura de um homem, a figura de uma autoridade. Qual era essa autoridade? A autoridade de Roma, a autoridade do mundo da época e a autoridade de Pérgamo. Era o imperador. O imperador era a autoridade naquele lugar. Então ele era adorado. Templos eram erguidos ao seu nome, templos, monumentos, tudo era direcionado em Pérgamo ao imperador romano. Então ali se adorava essa figura. E eu acho muito interessante que o Senhor Jesus, quando ele começa a escrever essa carta, ele já começa, e eu aqui quero destacar um ponto para você, e esse aqui é o primeiro ponto, antes de eu entrar naquilo que Deus tem colocado no meu coração para falar para você. O Senhor Jesus, sabendo da adoração dessa cidade, o Senhor Jesus sabendo que essa cidade era uma cidade que se adorava o imperador e que ali se girava em torno dele, o Senhor Jesus ele começa dizendo assim, olha, ao anjo, ou seja, ao pastor da igreja de Pérgamo, eu escrevo, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O Senhor Jesus, a primeira coisa que eu quero destacar para você, o Senhor Jesus, quando ele direciona essa carta à igreja de Pérgamo, ele está falando assim, olha, toda autoridade, todo domínio, todo poder, toda a adoração, todo aquele que tem a espada nas mãos, sou eu, o Senhor Jesus. Essa cidade serve ao imperador, mas você, igreja, serve a mim, o Senhor Jesus. Ele diz assim, ó, estas coisas diz aquele que tem a espada, ou seja, aquele que tem autoridade. Eu queria destacar isso para você. Jesus é o Senhor, autoridade sobre a sua vida. É Jesus e não o imperador que segura essa espada. E aí eu queria fazer um parêntese diferente. É Jesus e não o diabo que tem autoridade sobre a sua vida. É Jesus e não a doença que tem autoridade sobre a nossa nação e sobre o mundo. É Jesus que tem autoridade sobre a nossa história. Ele está dizendo para a igreja de Pérgamo, vocês estão debaixo de um jugo, de uma adoração, de um homem, de um Deus que não tem poder para nada. Mas eu, o Senhor, digo para você, pastor, eu, o Senhor, digo para você, igreja, eu é que tenho a espada afiada de 2 gumes. Eu é que tenho autoridade. Eu é que tenho poder. Pelo meu nome, vocês vão vencer. Ele dá, querido, ele já começa dizendo, e a gente vê em todas as outras cartas que o Senhor Jesus, ele começa dizendo uma palavra de ânimo. Olha, vocês estão sobre o jugo, vocês estão sofrendo, vocês estão sobre o jugo dessa doença, vocês estão sobre o jugo da economia que está acabando, vocês estão sobre o jugo do dinheiro que está se findando, vocês estão sobre o jugo dessa crise que está assolando o mundo e o nosso país, mas eu tenho autoridade para dispersar tudo e fazer tudo voltar ao normal. Se isso tudo que está acontecendo é permissão de Deus, mas ele tem autoridade para jogar o diabo por terra, para jogar a doença por terra, para jogar esse vírus por terra em nome de Jesus.
E nessa noite eu direciono isso, querido, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. O Senhor Jesus tem autoridade sobre você, tem autoridade sobre o seu lar. A espada está nas mãos dele e não está nas mãos do diabo. A espada, querido, representa a autoridade de Cristo e não a autoridade do inimigo. O imperador aqui era o inimigo e o inimigo não tem autoridade sobre Cristo. O inimigo não tem autoridade sobre a igreja. A igreja está nas mãos do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha que coisa maravilhosa. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A autoridade está nas mãos do Senhor, querido. A autoridade está nas mãos de Jesus. Então, se você, por algum momento, está enfrentando uma situação difícil, a sua mente não está bem, nós temos visto que a nossa mente, querido, muitas das vezes, ela tem se contaminado, né, com tantas e tantas coisas, e a gente tem sofrido muito nesses tempos. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você: eu tenho autoridade sobre a sua vida. Porque Ele fala assim: foi-me dada toda a autoridade. Não foi dada autoridade a Ele, querido, sobre uma cidade somente. Não foi dada autoridade a Ele sobre uma casa. Não foi dada autoridade a Ele sobre uma prefeitura, sobre um país. Toda a autoridade. Nos céus e na terra. E a vontade dele vai ser feita assim como é feita nos céus. Amém? Vamos profetizar sobre a nossa vida. Assim como é no céu, vai ser na terra. Em nome de Jesus. Então, querido, nós temos a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. E eu estou começando a pregar dessa forma para você, te dando ânimo. Amém? O Senhor Jesus te dá ânimo. E ainda para animar a sua fé, mais um pouquinho antes de dizer o tema central dessa mensagem, o tema central dessa carta, versículo 13, diz assim: E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Essa igreja era uma igreja fiel. Essa igreja era uma igreja que não negava a fé. E eu tenho um conselho para te dar, querido. Não negue a sua fé nesse tempo. Não negue aquilo que Deus te deu. Salmo 31, versículo 23 diz assim: Amai o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. E eu queria que você guardasse isso. O Senhor preserva os fiéis. Ele tem autoridade sobre a sua vida. Se você é fiel, querido, o Senhor preserva a sua casa. Se você é fiel, Ele preserva a sua família. Se você é fiel, querido, Ele preserva os seus filhos. E eu creio nessa palavra. Tem um monte de gente falando aí. Aonde estão aqueles que profetizam cura? Aonde estão aqueles que ministram cura? Por que não profetizam sobre essa doença uma cura? Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. O Deus que nós servimos, sobre Ele está toda a autoridade. E se foi permissão dele que nós passássemos por isso, nós vamos passar sendo como a igreja de Pérgamo, fiéis. Essa é uma qualidade da igreja de Pérgamo. Ela era fiel. Amém? Então, duas coisas que eu quero destacar para você no começo dessa mensagem. Ele tem autoridade sobre a nossa vida. E outra coisa, querido, permaneça fiel. Permaneça firme. Porque Ele, o Senhor, é fiel. Amém? Então, querido, dito isto, eu queria destacar para você uma coisa. Essa carta tem um tema central. Essa carta tem uma mensagem central. A igreja estava situada em Pérgamo. E nós falamos aqui que Pérgamo era ao inimigo, ao imperador. Então essa carta aqui, querida, ela fala de idolatria. O tema central dessa carta é a idolatria. E como tema dessa mensagem, nessa noite, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está querendo tirar a idolatria do meio da igreja. Tirar a idolatria. E quando eu leio essa carta, eu não vejo uma idolatria de uma imagem. Quando a gente pensa em idolatria, a gente fala de imagem, a gente fala de escultura, a gente fala de objetos.
né? A gente fala de imagens que são esculpidas, mas a idolatria aqui era algo diferente. E o Senhor Jesus falou algumas coisas ao meu coração que eu queria compartilhar com você. Então, no versículo 13, começa dizendo assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ele fala aqui, olha, onde está o trono de Satanás? Quem que reina nessa cidade? O imperador, ou seja, o inimigo das nossas almas. O diabo reina nessa cidade. Ele fala assim, olha, conheço o lugar onde você está habitando, aonde está o trono de Satanás. Em Pérgamo se cultuava o imperador, e lá estava um lugar de idolatria. E o Senhor Jesus, Ele conhece esse lugar na nossa vida. E Ele quer extirpar a idolatria da nossa vida, da nossa igreja e do nosso coração. Esse é o tema central dessa mensagem. E eu queria, querido, para falar sobre a idolatria que o Senhor Jesus está falando aqui, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Êxodo capítulo 32, versículo 1 até o 5, diz assim, fala sobre o bezerro de ouro, diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Disse-lhes Arão, tira as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Nós vemos aqui, querido, na igreja de Pérgamo, que existiam algumas pessoas que praticavam idolatria. Existiam algumas pessoas que serviam, mesmo no meio da igreja, a Satanás. E esse é um perigo grande, e esse é o ensinamento que nós temos e nós tiramos aqui da carta de Pérgamo, que tem entrado no meio da igreja e no nosso coração. E esse tipo de idolatria tem entrado no meio da igreja e é a pior idolatria que existe. Porque aqui, como nós lemos aqui em Êxodo, fala que Moisés, ele subiu ao monte. E se existia uma coisa, querido, eu queria que você guardasse no seu coração, se existia e existe uma coisa que o Senhor Jesus quer, é fazer com que nós tenhamos relacionamento com Ele. Relacionamento íntimo. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus tem ciúme de você. E o Senhor Deus queria que o povo subisse o monte para adorar, para receber as suas leis, e dar as suas leis diretamente ao povo, não somente a Moisés. Mas o povo não quis. O povo não quis receber e falou, não, Moisés, vai só você. Eles ficaram com medo. Você imagina Deus olhando para o seu povo, recebendo do seu povo. E esse tipo de sensação, olha, o meu povo não quer um relacionamento comigo. Tem medo da minha presença. Medo de mim. E Moisés subiu ao monte sozinho. E nós vemos aqui, querido, que Moisés demorou muito. E por ele demorar muito, o povo estava sozinho, embaixo. E de repente o povo, querido, fala assim, olha, vamos fazer um Deus para a gente. Começa no versículo 1 dizendo, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão
adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Ele fala aqui, levanta-te e faze-nos deuses. Essa palavra no hebraico, deuses, querido, ela é Elohim, que significa Deus. Elohim. Ou seja, ele diz assim, levanta-te e faze-nos Elohim. Agora, olha que interessante. Lá em Gênesis capítulo 1, lá no comecinho, diz assim, no início, Elohim criou os céus e a terra. No início, Deus criou os céus e a terra. É o mesmo nome. No início, Elohim está falando de Deus, o Todo-Poderoso. Criou os céus e a terra. E agora o povo, o mesmo nome em hebraico, fala assim, faze-nos Elohim, que vão adiante de nós. Guarda isso no teu coração. Lá embaixo, no versículo 5, nós vemos dizer assim, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. E aqui, querido, na minha Bíblia e na sua Bíblia também deve estar, Senhor com letra maiúscula. Essa palavra Senhor aqui, em hebraico, é Iavé. Iavé. Agora, é interessante você analisar comigo, pensa comigo. Eles fizeram, querido, um bezerro, eles fizeram uma imagem. E no finalzinho, Arão está dizendo assim, Arão vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa a Iavé. Quem é Iavé, querido? Quem é Elohim? É o Deus de Israel. É o Deus que eles serviam. Aí você pode me perguntar, eu não estou entendendo, Augusto. Eles não fizeram um bezerro de ouro? Eles não fizeram uma imagem? Como que eles falaram que esse aqui é Elohim, o Deus que criou os céus e a terra? Como que Arão pode falar que é uma festa para Iavé, o Senhor Deus da nossa vida? E aqui, querido, eu tenho um ensinamento que eu quero que você guarde para você. E aqui está o princípio de toda a idolatria. Sabe o que é idolatria? Idolatria é quando nós moldamos o nosso Deus da forma como nós queremos que ele seja. Nós moldamos o nosso Deus da forma como nós queremos que ele seja. Porque eles falaram aqui, olha, amanhã será festa ao Senhor. Amanhã será festa a Iavé. Eles deram o nome daquela imagem que ele dá Iavé. Ou seja, eles fizeram uma imagem para dizer para eles que aquele era Iavé. Que aquele era Elohim. Que aquele era o Deus que os tirou do Egito. Que aquele era o Deus, querido, que os livrou do dilúvio. Que aquele era o Deus que criou o homem, que criou os animais. Que aquele era o Deus que fez tudo na sua vida. Então, querido, o princípio da idolatria é criar um Deus da forma como nós achamos que ele tem que ser. E o povo de Israel nada mais, nada menos fez isso. Esse aqui, eles falaram que era o Elohim. Esse aqui eles falaram que era o Iavé. Mas não era aquele. Era um Deus estranho. E esse é o princípio de toda idolatria. É quando nós moldamos Deus aquilo que nós queremos que ele seja. O povo de Israel, que ele estava moldando Deus da forma como eles quiseram fazer. Eles não deixaram de acreditar que Deus livrou eles do Egito. Guarde isso no teu coração. Eles não deixaram de acreditar que Deus livrou eles do Egito. Eles não deixaram de acreditar que Deus livrou eles do mar. Eles não deixaram de acreditar que Deus os livrou de tantas e tantas coisas e os alimentou no deserto. Mas eles queriam um Deus que fizesse o que eles quisessem. E aí o que eles fizeram? Celebraram, beberam, se prostituíram, traíram as suas esposas, traíram os seus maridos. O que nós estamos vendo, querido, e esse espírito de idolatria tem entrado no meio da igreja, e tem entrado aqui na igreja de Pérgamo, e entrou na igreja de Pérgamo e tem entrado na nossa igreja, é que nós estamos moldando um evangelho, estamos moldando Deus a forma que nós achamos que ele é. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, olha, ele está querendo trazer santidade sobre a sua vida. Ele está querendo trazer santidade sobre a sua casa. Ele está querendo trazer santidade sobre o seu ministério. Não dá para de manhã assistir a live do pastor que você gosta
e à noite assistir a live de um cantor do mundo, querido. Não dá para assistir o culto na igreja, ceiar na igreja, adorar a Deus na igreja e sair dali, ir para os bares, ir para as rodas de amizade, aonde Deus não te chamou para estar. Deus te chamou para ser uma igreja santa, lavada e remida no sangue dele. Ele tem autoridade sobre a igreja, mas ele está dizendo aqui para a igreja de Pérgamo, olha, esse é o trono de Satanás. Você não pode se contaminar com ele. Tem uma igreja fiel aí, mas muitos de vocês estão se infiltrando no meio da idolatria. Olha o que é idolatria, querido. É moldar um Deus, o mesmo Deus, mas da forma como nós queremos que ele seja. E aí a gente começa a entrar em coisas que não é para a gente entrar. E Deus, querido, está dizendo para você hoje, eu quero você para mim. Exclusivo meu. Você nasceu para ser exclusividade do Senhor. Você nasceu para ser propriedade exclusiva dele. Sacerdócio santo, real, separado. Para ele, para o seu ministério, para a sua obra. Não para se contaminar, querido, com o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo, ela tem se contaminado, querido, com o trono de Satanás. Ele fala isso 2 vezes. Toda vez que você lê um texto, que enfatizar isso 2 vezes no mesmo texto, é para você ficar atento. Ele fala assim, conheço o lugar onde habitas, aonde está o trono de Satanás. E lá no final do versículo ele vai dizer, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O diabo tem habitado, querido, em vários lugares da sua vida. E se chama idolatria. Deus quer tirar a idolatria do meio da igreja. Deus quer tirar a idolatria do meio da juventude. Nós precisamos, querido, ser referência para essa geração. E quer ver que essa carta continua falando sobre idolatria? Volta lá em Apocalipse. Vamos continuar estudando aqui um pouco. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. O Senhor Jesus vai continuar dizendo para essa igreja, tenho todavia contra ti algumas coisas. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tem os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quer saber quem foi Balaão? Abra sua Bíblia, querido, em Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. A palavra do Senhor diz assim, tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós. Como o boi lambe a erva do campo, Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo dizendo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos moabitas e aos anciãos dos medianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse, ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com
Balaão, vê se eu possa combater e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem abençoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, aos quais chegaram a Balaão e lhe disseram assim: assim diz Balaque, filho de Zipó: peço-te, não demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiquei desta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite, e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Eu queria abrir um parênteses aqui, querido, nisso, e essa história é muito interessante, porque Balaque, ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Ele queria acabar com a nação de Israel. E aí Balaque, querido, um rei, inimigo, aqui você pode pensar que é o diabo, inimigo da sua alma, ele queria acabar com Israel, e aí ele envia mensageiros a Balaão, para que Balaão fosse lá e amaldiçoasse o povo de Israel, para que eles vencessem aquela batalha. E eu vejo aqui um ensinamento muito grande, e a idolatria que Balaão já tinha no seu coração. Porque na primeira oferta que eles fizeram, Balaão, se ele tivesse Deus realmente como o Senhor da sua vida, se ele não tivesse já se contaminado com os prazeres desse mundo, com a idolatria desse mundo, e com Deus forjado ao seu próprio ser, porque esse é o princípio de toda idolatria, Balaão já era idólatra, mesmo sendo profeta. Se ele tivesse realmente Deus na sua vida, ele falasse: não tem conversa. Não existe maldição para os filhos de Israel. Não existe maldição para os filhos de Deus. Mas não. Ele comete o absurdo de dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor: Senhor, será que eu posso ir lá amaldiçoar o teu povo? Olha o que Balaão, querido, se atreve a fazer com Deus. Sabe o que representa Balaão aqui? Representa toda essa geração, querido, corrompida. E quando eu falo essa geração, eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. Nós, como igreja, às vezes nos corrompemos tanto, que às vezes a verdade está na nossa frente, Deus está falando, e a gente sabe o que é a verdade. Mas mesmo assim, nós vamos lá, dobrando o nosso joelho e pedimos autorização a Deus para um monte de coisa. Pedimos a Deus permissão para um monte de coisa, mesmo sabendo no nosso interior que aquilo não é de Deus. Mas nós queremos moldar o Evangelho, nós queremos moldar Deus aquilo que nós achamos que tem que ser. E Balaão, querido, tinha a idolatria na sua vida. E olha como o diabo é astuto. Mesmo Balaão tendo orado, Deus falou: não, Balaão, você não vai lá orar por esse povo. O inimigo faz uma oferta maior. Dessa vez ele não envia só mensageiros, dessa vez ele envia príncipes, cheios do dinheiro, cheios do poder, para oferecer dinheiro a Balaão. E mesmo assim Balaão faz o quê? Ele vai consultar a Deus, recebe aqueles homens na sua casa. Nós, querido, como povo de Deus, quando Deus dá essa advertência para a igreja de Pérgamo e fala que os homens que estão sendo corrompidos, como Balaão, recebendo ofertas, achando que estão servindo a Deus e não estão, recebendo a idolatria, moldando Deus ao seu próprio caráter. Esse perigo tem entrado na igreja, querido. E Deus está dizendo para você: olha, atenta para a minha verdade. A verdade está de frente aos teus olhos. Só existe um único caminho.
Só existe um único Deus. Só existe um único Senhor. Não dá para viver como Balaão. Não dá para viver, querido, achando que Deus pode ser moldado da forma como você acha que tem que ser. Não, eu vou orar porque eu acho que é da vontade de Deus. Não é, querido. Deus tem uma forma de vida para a sua igreja. Que forma de vida é essa, Augusto? Uma igreja santa, lavada, remida no sangue dele. Uma igreja que não se contamina. Nós aprendemos nessa carta aqui, a igreja de Pérgamo, lá no versículo 15, fala assim: outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram aqueles que disseminavam a imoralidade na igreja. Hoje nós vivemos, querido, numa igreja. Quando eu falo igreja, querido, eu falo de mim, eu falo de você, eu falo de todos nós. Uma igreja que está sendo imoral. Uma igreja que se corrompe. Uma igreja que quer que Deus seja da forma como que você quer que seja, como eu quero que seja. E Deus não é assim, querido. Eu sei que pode parecer uma palavra dura, mas eu estou dizendo para você, olha, arranca a imoralidade da sua vida, arranca a idolatria. Eu quero ser o Senhor da sua vida. E aí eu falo uma coisa profética para você hoje. Nós lemos aqui sobre o povo de Israel que não quis subir o monte para ter uma intimidade com Deus. Pelo contrário, preferiram ficar embaixo e moldar Deus da forma como eles quiserem que seja. Mas Deus nessa noite está te convidando a subir o monte. Deus nessa noite está te convidando a subir o monte do Senhor. A fazer como Moisés, a ter intimidade, a ter relacionamento, a não se contaminar, a não deixar que os prazeres desse mundo contaminem a sua vida. E quando eu falo isso, querido, eu não falo de uma igreja que tem regras, eu falo de uma igreja que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer de estar no altar do Senhor, que tem prazer de estar no monte do Senhor. Mas ele fala aqui de uma igreja, querido, ele fala aqui, aos que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Esse ensinamento, essa doutrina que ele tem feito muitos irmãos tropeçarem no meio da caminhada. Mas eu quero dizer uma palavra encorajadora para você. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele vai arrancar essa doutrina no meio da igreja. Porque ele tem autoridade sobre a sua vida. Ele tem autoridade sobre a sua casa. Ele tem autoridade sobre a sua história. Deus precisou usar uma jumenta. Mesmo Balaão não aprendendo, ele precisou usar uma jumenta. A Bíblia diz que a jumenta jogava ele para o muro, jogava ele para um lado, e ele batia na jumenta e jogava ele para o outro. Às vezes nós estamos assim, querido, como Balaão, perdidos. Mas Deus vai te trazer para a direção. O tema central da carta que ele direciona a Pérgamo é: tira a idolatria da sua vida. Tira a idolatria da sua casa. Qual é o princípio da idolatria, Augusto? Nós aprendemos aqui, o princípio da idolatria é moldar Deus da maneira como nós queremos que Ele seja. E Deus não é assim, querido. Pelo contrário, vamos ser moldados por Ele. Moldados pelo Senhor. Moldados pela sua casa. Versículo 16, ele diz assim: portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que coisa maravilhosa, querido. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Sabe o que é maná? É alimento do céu. Maná, querido, não é pão dessa terra. Maná, querido, não é nada que tem aqui. Maná, querido, é alimento que vem de Deus para a sua vida. Ao vencedor dar-lhe-ei um alimento que vem do céu. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que Deus está mudando a história de muita gente. Ele está falando aqui sobre essa pedrinha, ele vai te dar uma pedra branca, sobre essa pedrinha um novo nome. Sabe o que é pedra branca aqui? Sabe o que simboliza a pedra branca?
simboliza uma história nova. Deus está apagando tudo, querido, de errado na sua vida. Ele está falando assim, olha, Augusto, irmãos e irmãs, eu estou te dando essa pedra branca. Nas pedras, antigamente, eram gravadas as leis, eram gravados os livros. Nessa pedra, a pedra espiritual da sua vida, ele vai gravar uma nova história. Ele vai gravar um novo nome. Ele vai dizer para você, olha, a partir de hoje você não é mais o Augusto de antes. Você é um novo Augusto. E ainda vai falar assim, ao qual ninguém conhece. Já viu aquela história que fala assim, nossa, olha, depois que fulano aceitou Jesus, ele mudou tanto. Sabe o que é? Porque ninguém vai te conhecer, querido. A sua vida vai ser diferente. A sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério vai ser diferente. Eu profetizo sobre você. O qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Receba isso em nome de Jesus. Receba essa palavra na sua vida. Eu queria que você na sua casa estendesse as suas mãos. E eu queria orar por você. Queria orar para que Deus tirasse a idolatria da sua casa. A partir de hoje, Deus não vai ser mais do jeito que você quer. Você que vai ser do jeito que Deus quer. A partir de hoje, Ele vai te dar uma pedra branca na sua vida. E vai falar assim, sobre essa pedra branca, eu vou escrever uma nova história. Eu vou escrever um novo nome. Eu vou te dar um novo chamado. Eu vou te dar um novo ministério. Eu vou te dar uma nova mensagem. Eu vou te dar uma nova palavra. Eu vou te dar uma nova direção. Senhor Deus e Pai. Deus, nós estamos aqui, Senhor. E eu queria profetizar, Pai, para a tua igreja, que neste momento, Pai, está na sua casa. Que estão nas suas casas, Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que a tua graça, Pai, esteja sobre a vida deles. Deus, que o Senhor venha, Pai, assim como o Senhor advertiu a igreja de Pérgamo, tirar a idolatria da nossa vida, tirar aquilo que nos impede de escrever uma nova história no nosso ministério, no nosso lar, na nossa família. Deus, tem famílias se perdendo, Pai. Tem casas se perdendo, Senhor. Tem ministérios se perdendo, Deus. Oh Deus, tem famílias sendo destruídas, tem casamentos sendo desfeitos, Senhor. Deus, e nós temos visto, Pai, que a idolatria tem entrado dentro da nossa igreja, Senhor, dentro do nosso coração, ó Deus. Nós temos vivido da nossa maneira, mas nesse momento, Pai, faça com que nós vivamos, Pai, da maneira como o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Tira, Deus, os altares que foram levantados no nosso coração. Tira os altares que foram levantados na nossa mente, Pai. Tira a idolatria que foi levantada no nosso ministério, Senhor. E nos faça, Pai, habitar, Pai, no teu altar, Deus. Nos faça ser um altar de adoração, Senhor. Nos faça ser, Pai, um altar, oh Deus, onde as pessoas possam olhar e ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Senhor. Cheios de Deus. Deus ministra, Pai, assim como o Senhor começou a falar para a igreja de Pérgamo, a sua autoridade sobre a nossa vida. Deus, a tua palavra diz, Pai, que naquela igreja, naquele lugar, naquela cidade, tinha um trono de Satanás. Deus, a nossa casa, a nossa família não é lugar, Pai, de altar do inimigo. O nosso lugar, a nossa família, oh Deus, o nosso ministério, oh Deus, o teu altar tem que estar firmado na nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, tira o altar do inimigo, Senhor. Tira o trono de Satanás, Senhor. Em nome de Jesus, tira o trono de Satanás da nossa mente. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que nós possamos, Pai, ser uma igreja com relacionamento íntimo com o Senhor. Que nós possamos subir o monte. Que nós não venhamos fazer como o povo de Israel que ficou embaixo. Mas eu quero subir, Deus. Nós temos aprendido, Pai, na nossa igreja, que nós temos que estar nos lugares altos, Senhor. O lugar da tua igreja é o lugar alto. É onde habitam as águias. É onde habitou Moisés. É o lugar da intimidade. Nos faça subir o monte, Senhor, o lugar da intimidade. Nos faça subir o monte, lugar da tua lei. Nos faça subir o monte, lugar da fumaça do teu Espírito. Nos faça subir o monte, lugar de adoração. Nos faça subir o monte, lugar onde o altar fumega. Nos faça subir o monte,
lugar onde explodiam naquele tempo da tua presença. Monte é lugar de fogo, monte é lugar de adoração, monte é lugar onde o Espírito Santo habita. Nos faça estar no monte, Senhor. Não nos deixe embaixo, Pai. Embaixo é lugar de pecado, embaixo é lugar de idolatria, embaixo é lugar de morte. A tua palavra diz, Senhor, que todos aqueles que não escolheram ficar com o Senhor, abriu-se um buraco, abriu-se a terra, e todos eles foram engolidos. Ficar embaixo é lugar de morte, ficar no monte é lugar de vida. Ficar no monte é lugar da adoração ao Senhor. Neste momento eu te convido a adorar ao Senhor. Neste momento eu te convido a louvar o nome dEle. Da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Assim na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Assim na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Vem, Senhor. Assim na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Assim na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. E venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Que venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei. Assim na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. E vem, Senhor, assim na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. E venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. E venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Toma o teu lugar.
Gênesis. Aleluia. Aleluia. Quando eu olho para Gênesis e vejo a história de Abraão e Ló, a Bíblia diz que chegou um determinado momento que Abraão e Ló não poderiam mais conviver um com o outro. Os ambos dos rebanhos haviam crescido muito e eles decidiram se separar. Eu me lembro que Ló olha para as campinas do Jordão e fala: eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. E Ló sempre foi muito abençoado quando esteve com Abraão. Mas quando eles tiveram que separar, Ló olhou para o lugar da prosperidade, para o lugar mais bonito, os campos mais verdes, e falou: eu quero ir para lá. Mas quanto mais ele se afastava, mais ele se afastava da presença de Deus. Quanto mais ele se afastava de Abraão, mais ele se afastava da presença de Deus, mais perto de Sodoma ele estava. Deus nessa noite, querido, está te chamando para ficar perto dele. Às vezes você olha como Ló, olha e vê uma campina verde, vê os rios bonitos passando e fala assim: esse é o lugar que eu tenho que estar, lugar de prosperidade. Deus quer que eu esteja lá. Não é assim que a gente fala? É de Deus, porque estou sendo próspero, estou sendo abençoado. Mas muitas das vezes, querido, as nossas escolhas, e isso já era idolatria nascendo no coração de Ló. As nossas escolhas, muitas das vezes, não refletem as escolhas de Deus. Cada vez que Ló se afastava de Abraão, ele se afastava da presença de Deus. Mesmo que o caminho pareça melhor, mesmo que pareça ser próspero, mesmo que é mais bonito, mesmo que tenha mais vida aos seus olhos, fique perto da presença de Deus. Porque é perto da presença de Deus que tem a verdadeira adoração e a verdadeira bênção. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim leva à morte. Amém? Guarde isso no seu coração, guarde isso para você, querido. Fique perto da presença de Deus. Não deixe ser levantado um altar de Satanás na sua vida, no seu ministério. Guarde essa palavra no seu coração. Estenda suas mãos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento, Deus, nós oramos e clamamos a Ti, Senhor. Nós não façamos, Deus, como aquela igreja de Pérgamo, daquela cidade idólatra, e que alguns também, Senhor, deixaram entrar a idolatria na sua vida, deixaram que o diabo levantasse altares no seu ministério, deixaram que o diabo levantasse a imoralidade na sua vida espiritual. Mas, Deus, neste momento nós queremos, Pai, que a sua autoridade, assim como o Senhor começou falando para a igreja de Pérgamo: eu tenho uma espada de 2 gumes, eu tenho autoridade, eu sou aquele que fere e aquele que dá vida. Deus, que o Senhor de toda a autoridade venha reinar sobre nós, traz o teu senhorio sobre a nossa vida, em nome de Jesus, e nos faça, Pai, habitar nos lugares celestiais, que nós não possamos ficar embaixo, mas que nós possamos viver no alto, Senhor, em nome de Jesus. Ministre sobre a tua igreja, ministre sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, querido. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Eu profetizo a bênção do Senhor. Você tem uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Amém.